vocês se comportassem, a gente não publicaria isso. Mas como vocês não estão se comportando... Eu só quero fazer reverberar o sentimento de milhões de brasileiros que vê hoje um país que vive sobre o império da ditadura do Supremo Tribunal Federal. Esta tese é relevante e acho que é uma discussão que comporta repercussão geral. O Supremo Tribunal Federal do Brasil, STF, é o senhor de tudo. Tudo pode, tudo faz, a ninguém dá satisfação. Antigamente, eu disse aqui, tinha uma ilusão de que eles se postavam como suplente de Deus. Mas estou convencido que eles hoje se postam como se Deus eles fossem. Tem um aspecto aí que precisa ser considerado, e você colocou muito bem. Essa casa discute em comissões temáticas, comissões de mérito, CCJ, vai para a Câmara, plenário, debate, emenda, aprova uma lei. Um ministro, monocraticamente, diz não, isso não vale não, fizeram tudo errado. Anteveja esse tipo de manobra, porque não se pode fazer isso com o Supremo Tribunal Federal. Nós vamos ficar convivendo com isso até quando? Porque isso não passa de sacanagem com o povo brasileiro. Eu acho que há um país que se perdeu pelo caminho, naturalizou as coisas erradas, em que todo mundo quer levar vantagem, todo mundo quer passar os outros para trás, todo mundo quer conseguir o seu. Agora tem amigos deles que estão sendo atingidos. Coisa nenhuma, não opero com esse critério. Foi sobre a seletividade do sistema penal brasileiro que tornou muitíssimo mais fácil prender um menino com 100 gramas de maconha do que perder um agente público ou um agente privado que desviou 10, 20, 50 milhões. A jurisprudência do tribunal, ela tem que ser íntegra, coerente e estável. A sociedade brasileira já não suporta mais esse contorcionismo jurídico que o Supremo Tribunal Federal tem feito. Que eu julgo os colegas por mim e atuo segundo a minha ciência e consciência e nada mais. Nós criamos um país de ricos delinquentes pela incapacidade do direito penal de acolher qualquer pessoa que ganhe mais do que 5 salários mínimos. Portanto, nós não prendemos os verdadeiros bandidos no Brasil. Esse país diz que quem é condenado em segunda instância está preso e preso. Agora eu quero saber de onde é que o ministro Toffoli sacou essa lambança jurídica para poder mandar Zé Disseu assistir o jogo da Copa em casa, zombando da sociedade brasileira. Eu concedo ordem de habeas corpus de ofício para excepcionalmente suspender a execução provisória da pena imposta ao reclamante. Eu tô falando, é de prova, é condenação em 2 instâncias. Então, depois de passar todas essas etapas, inquérito, denúncia, condenação, esse homem entra inocente aonde? Depois da condenação em segundo grau, já não há mais dúvida acerca da autoria e da materialidade. E a execução da pena se torna uma exigência de ordem pública. Mas parece que agora o poste mija no cachorro, porque quem cometeu o crime vira inocente, e o inocente é criminoso. E aí, o sujeito que roubou 100 milhões frequenta os mesmos restaurantes de gente que passou o dia trabalhando. Eu gostaria de dizer que eu ouvi o áudio. Tem que manter isso aí, viu? Eu vi a mala de dinheiro. Eu vi a corridinha na televisão. Eu li o depoimento de Youssef. Eu li o depoimento de Funari. Tudo documentado. Bem, chegamos no fundo do poço. Que nada. Encontro das malas e caixas de dinheiro no apartamento de Gedel com 51 milhões de reais. É uma coisa assustadora, lembrando que depois das malas do Gedel, já estão chamando a mala do Rocha Loures de necessário. Porque justiça, que nada! Ninguém tá nem aí! Nós estamos vivendo uma situação beirando a raia da humilhação geral. É necessário que essa casa chame todos os seus ministros paulatinamente ou definitivamente para que eles nos dêem uma aula e diga a atitude que eu tomei, despreparado. Você que é analfabeto jurídico, a atitude que eu tomei, otário, foi com base nisso. Eu diga, olha a atitude que eu tomei, porque eu sou Deus mesmo e faço o que eu quero. Porque Lewandowski veio nessa casa e rasgou aqui a Constituição no impeachment de Dilma, na cara de todos nós. O presidente Dilma pediu permanecer com os direitos políticos. Agora, do ponto de vista político, se entende, né? O espírito é esse, mas do ponto de vista constitucional, parece que é altamente constrangedor, inclusive para o Supremo. O Supremo Tribunal Federal, diariamente, debocha de forma escarnecedora da sociedade brasileira. Porque o povo nada pode cobrar e ninguém nada com eles pode falar. A existência de notícias fraudulentas que atingem a honorabilidade e a segurança do Supremo
Supremo Tribunal Federal instaurar inquérito criminal para a apuração dos fatos e infrações correspondentes em toda a sua dimensão. Uma lambança como essa, o Toffoli tem a obrigação de dar satisfação para quem? Para ninguém! Não dá. Num regime democrático, isso não se pode fazer. Um escândalo isso. A justiça brasileira tem que deixar de tratar de auxílio moradia para fazer um auxílio cidadania, ajudar o cidadão a entender como funcionam as leis e a justiça nesse país. Porquanto uma instituição que não se respeita não pode usufruir do respeito dos destinatários de suas decisões, que é a sociedade e o povo brasileiro. Eles não têm mais nenhuma dificuldade diante das câmeras. Bater boca. Um dia desses, o ministro Gilmar olhou para o Barroso e disse: Eu vou recomendar ao ministro Barroso que feche o seu escritório. Feche o seu escritório de advocacia. Você é uma pessoa horrível, uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. É um absurdo, Vossa Excelência, aqui fazer um comício cheio de ofensas, grosserias, Gentalha, despreparada. São uns cretinos. Vossa Excelência não consegue articular um argumento. A vida para Vossa Excelência é ofender as pessoas. Não tem nenhuma ideia. Qual é a sua proposta? Nenhuma. Quem encoraja esse tipo de coisa é um covarde. É pires, ódio, mau sentimento, mal secreto. Vossa Excelência sozinho desmoraliza o tribunal. É muito penoso para todos nós termos que conviver com Vossa Excelência aqui. Está sempre atrás de algum interesse que não é o da justiça. Só pode falar com conhecimento de causa. Chamar os dois aqui para se explicar. Porque quem é que vai ouvir esses homens? Não existe executivo, legislativo muito menos. O Supremo dita as regras pro bem e pro mal, senador Valadares. Eu já estou aqui há 15 anos e já vi quase de tudo. Apesar da sociedade brasileira mobilizada, essas pessoas ainda não se deram conta de que a gente precisa de um outro país e que a gente está vivendo um momento de refundação. Mas eu penso que o novo presidente da República precisa vir com a autoridade das ruas. Alguém que tenha coragem de fazer mudar o texto e voltar a tal lei da bengala de 75 para 65. Nós já aposentamos 6 de uma vez. Não é 2, não é 3. Muitos. E o mandato passa a ser 8 anos, tão somente. Aí ninguém é Deus. Porque como vamos conviver debaixo dessa ditadura? De fato, nós estamos cometendo injustiças aos robotões. E é preciso dizer não a isso. Há momentos na vida em que a indignação do justo precisa aparecer. Eu não sou conivente, eu faço reverberar. Livrai-nos, pois, Deus, do Supremo Tribunal Federal. Um sistema penal desmoralizado não serve a ninguém. Ainda assim, apostamos que um dia todos os corruptos estarão na cadeia, que os jornalistas vão se ater aos fatos. Vamos sonhar que vai haver muitas lava-jatos nos tribunais para dissuadir os mal-intencionados. Melhor nos demitirmos e irmos para casa.